Boa noite, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês, que o dia tenha sido produtivo na medida do possível. E mais um dia para falar sobre comunicação, para trazer alguns aspectos, algumas reflexões, para que isso interfira positivamente no modo como você se comunica. Boa noite, cantora Letícia Santos, grande Letícia Santos. Então hoje eu separei um tema que é muito importante, na minha visão, e que atrapalha muito as pessoas a se comunicarem, que são 3 mitos sobre a comunicação. Primeiro mito: tenho que falar muito para falar bem. Não necessariamente. Segundo mito: para eu ter autoridade, eu preciso ser grosseiro. E o terceiro mito é: falar bem é um dom. Então são 3 mentiras que, ditas com frequência, acabam virando verdade. Então vamos tratar uma a uma para que isso faça mais sentido para você e que você consiga contornar esse aspecto que eu vou falar. Então o primeiro mito da comunicação: tenho que falar muito para me comunicar bem. Não necessariamente. Às vezes, você deve até conhecer alguém que é assim. Essa pessoa ela fala e no fim das contas ela não fala absolutamente nada. A linha de raciocínio dela não é uma linha fácil de ser entendida. Ou seja, ela está ali gastando o tempo dela, gastando seu tempo, falando e não vai atingir a efetividade necessária para que a mensagem tenha um sentido para aquela pessoa. Então, quando você para pensar, tá, se eu tenho aí, vamos supor que eu tenho 5 minutos e eu consigo falar em 2 minutos, não tem problema. Se de fato eu conseguir trazer os pontos principais da mensagem em 2 minutos, tudo bem. Eu não preciso ficar dando voltas e voltas para ficar floreando, para ficar demonstrando, eu conheço, eu estou falando muito. Não. Primeiro que você entra numa linha de ser prolixo. A pessoa prolixa é aquela que fala e não sai do lugar. E quando a pessoa ela entra nessa linha da prolixidade, ela cria uma imagem chata. Poxa, nossa, lá vem esse cara falar na minha cabeça de novo. Que cara mais chato. Então entenda o seguinte: quando a sua mensagem ela está bem estruturada, você sabe exatamente qual é o objetivo, o que você precisa passar de conteúdo. Esse é o segredo. Você não vai perder tempo. Vai direto ao ponto. Você tem um objetivo a seguir. Você sabe qual é a trajetória que deve ser trilhada. Agora, se você não sabe o que vai falar, tanto fez, tanto faz. E ali a tendência é que você fique falando muito para encher linguiça e, teoricamente, passar uma imagem de que você conhece sobre o assunto. Então, esse mito tem que cair por água. Não existe isso de ter que falar muito para poder falar bem. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Então, quanto mais direto você for no seu objetivo, mais conexão a sua mensagem vai trazer para as pessoas. Então, tira isso da sua cabeça. Porque a pessoa, quando ela é tímida, ela pensa o seguinte: eu vou aprender a falar em público, mas eu vou ter que falar toda hora? Vou ter que me torturar toda hora? Não. Você vai falar na hora que for necessário. Você vai começar a interpretar o ambiente. Tem uma oportunidade? Abriu uma porta para você colocar a sua opinião? Alguém pediu a sua opinião ali? Então você começa a perceber quais são os momentos que devem entrar em ação. Não significa que você vai fazer um curso de oratório, um curso de teatro, que você tem que sair falando. Não. Você tem que ter uma comunicação assertiva. O que é isso? É falar a coisa certa, na hora certa, para a pessoa certa.
Então você tem que ter esse feeling, esse sentimento de qual é a hora de falar. Não necessariamente ter que falar muito. O segundo mito, que é falar em público é um dom. Não. Falar em público é uma habilidade. Existem pessoas que são mais desinibidas, que conseguem criar, conectar a mensagem de uma maneira mais fácil. Mas isso não significa que ela tenha nascido com um dom. Vamos supor que o meu sonho era ser jogador de futebol. Só que eu não tenho dom nenhum. Mas quando acontecem as brincadeiras entre amigos, o futebol entre amigos, eu sou esforçado. Ou seja, eu me esforço para estar ali. Pensa se todo jogador é um craque. Pensa no seu time aí. Todo jogador do seu time é espetacular? Não. Existem aqueles que são fora da curva, que jogam naturalmente, mas que ainda assim precisam se esforçar nos treinos. Imagina se o Cristiano Ronaldo não treinasse o tanto que ele treina. Não ia adiantar. Ele tem um talento, uma hora ou outra esse talento iria sobressair, mas o fato dele se empenhar, dele se entregar, faz com que aquela habilidade que ele já tem cresça cada vez mais. Então é a mesma coisa para a fala. Se você não tem essa habilidade tão inata, essa habilidade tão tranquila, trabalhe para ter. Se esforce para ter. Comece a criar oportunidades para poder falar. E esse poder falar pode ser numa ligação, no telefone. Pode ser contando um caso para sua família, reunindo a família e contando como é que foi o seu dia. Não importa. O ideal é que você tenha alguns momentos de exposição, para que nesses momentos você consiga ir quebrando o gelo e quebrando a dificuldade. No primeiro dia vai ser ruim, no segundo menos ruim e por aí sucessivamente. Então, falar em público é um dom? Nossa, esse cara tem um dom. Quando as pessoas falam isso comigo, eu fico até chateado, porque pelo tanto que eu estudo, pelo tanto que eu me exponho para conseguir melhorar minha comunicação, falar que é um dom tira até o mérito do meu trabalho. Então, se você tem esse objetivo, se você tem essa prioridade de falar em público, de se comunicar, passe a treinar. Passe a buscar formas para que a sua habilidade comece a ganhar corpo. Ganhar corpo. Então, se você não nasceu com um dom, que eu acredito que ninguém tenha nascido com esse dom, o exercício é trabalhar, estudar, buscar maneiras para que você consiga lidar com isso de uma forma mais leve. Então, dom, não. Dom, não acredito em dom. Eu prefiro acreditar em trabalho. Então, dom pode ser para as pessoas que querem ter desculpas para não se comunicarem. Ah, eu não vou falar porque eu não tenho um dom. Quebra essa, tira isso da sua cabeça. E o terceiro mito é o seguinte: eu preciso ser muito enérgico, muito firme, para que as pessoas criem uma autoridade na minha imagem. Eu tenho que ser bravo, eu tenho que responder de qualquer jeito para criar autoridade. Gente, quando você entra nessa enrascada, ao invés de criar respeito, ao invés de criar autoridade, você está só desenvolvendo o medo nas outras pessoas. Então, quando você chega no ambiente e você tem essa conduta todo santo dia, de chegar, não dar bom dia para ninguém, chegar de cara amarrada, se alguém te pergunta alguma coisa, você já logo dá uma patada. Se você tem essa mania,
Quando você chega no ambiente, as pessoas não te respeitam. As pessoas têm medo. E pelo medo, uma hora ou outra, essa pessoa vai te deixar na mão, porque ela vai criar coragem para enfrentar o medo dela. Então pensa quando você tem que ganhar a atenção de alguém, você tem que conectar com a sua equipe, por exemplo. Busque gerar respeito. Como que eu vou gerar respeito? Respeitando as pessoas. Respeito é uma mão dupla. Se você demonstra respeito, por consequência, as pessoas também tendem a respeitar. Então é se preocupar genuinamente com as pessoas. Não é se colocar acima do bem e do mal. Se você é diretor, CEO, se você é o dono, se você seja quem for. A partir do momento que você, por meio da sua comunicação, começa a se distanciar da sua equipe, como que você vai conseguir fazer com que aquelas pessoas comprem a sua ideia? Não vai comprar. Ninguém vai comprar a sua ideia. Porque você é grosseiro, você é estúpido. É aquela gíria, não, você é um cavalo. Então você está lidando com pessoas. E para criar autoridade é você mostrar o que deve ser feito, mostrar que você sabe, mostrar o porquê que está sendo feito aquilo ali. Ou seja, o seu conhecimento e a sua experiência vão fundir aqui para criar essa autoridade, para criar esse respeito. Então não fica com isso na sua cabeça, não. As pessoas vão me respeitar porque eu sou ignorante, porque eu bato na mesa, porque eu xingo. O máximo que você está criando aí é uma pseudo-autoridade vinda pelo medo. Então esses 3 mitos que eu trouxe para vocês, eu peço que reflitam sobre eles. O primeiro que eu falei, preciso falar muito para me comunicar bem. Já falei N motivos para que você tire isso da sua cabeça. Depois, falar é um dom. Não, não é um dom. Falar bem exige trabalho, exige estudo, exige dedicação. E o último é falar bem para criar autoridade, eu tenho que falar bem grosseiramente. Eu tenho que ser estúpido. Não, não precisa. Então tira esses 3 mitos da sua cabeça e comece a se comunicar na hora certa, por meio de preparação e, por fim, da maneira certa. Então a junção dessas 3 variáveis que eu acabei de falar, o resultado vai ser você muito mais próximo de quem você quer, muito mais próximo de passar o real objetivo, a real mensagem e, por consequência, o resultado vai ficar muito mais próximo. Então, de fato, eu espero que você tire isso tudo da sua cabeça, comece a limpar a sua cabeça desses preconceitos, dessas fórmulas de bolo que você encontra no YouTube, na internet, e comece a pensar a comunicação por contexto, por situação, e adapte tudo que você sabe, o seu conhecimento, a sua experiência, as técnicas de comunicação que você vai aprender aqui comigo, para que tenha o resultado que você espera. Então, muito obrigado, espero que tenha sido bem reflexivo para vocês, e amanhã nós voltamos a nos falarmos, e eu quero trazer amanhã o tema de como que os brancos acontecem, como evitar que esses brancos aconteçam nas suas apresentações quando você precisar falar. Então fica com Deus, até amanhã e às 7h30 amanhã eu estarei aqui. Um abraço, até mais.